Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, chegamos hoje aqui à sexta-feira, nosso último dia da lição semanal, porque amanhã estaremos recapitulando toda a lição da semana, desde o domingo até hoje, né? A lição completa com as suas 12 perguntas. Hoje, na sexta-feira, nós iremos ver as duas últimas perguntas semanais, a pergunta 11 e 12, dando continuidade ao tema desta semana, que é a fé exemplar em Jesus Cristo, né? A fé no exemplo de Jesus Cristo. Ontem, por exemplo, só recapitulando rapidamente, nós vimos quando o autor do livro de Hebreus nos diz que nós temos uma obrigação de fazer com que a vereda que nós caminhamos, ela seja limpa, bem cuidada, para que quem vem atrás da gente não tropece e seja curado, para que só assim, com a vereda completamente limpa de espinhos e de pedras e todo tipo de obstáculo, né, nós possamos seguir em paz com todos e num processo de santificação, porque sem isso ninguém vê a Deus. Foi o que nós estudamos ontem. E vimos também que para que ninguém possa ser privado da graça de Deus, né? E ela até dá o exemplo aqui de Esaú, que foi um homem devasso, né, que vendeu a grande bênção espiritual, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilhas. Isso foi o que nós estudamos ontem. Hoje, na pergunta 11, nos tem aqui o seguinte questionamento. Por que o indisciplinado Esaú foi rejeitado, mesmo que chorando, aparentemente triste e arrependido, né? Porque o choro é uma aparência. Agora, só Deus sabe se realmente aquele choro ali é remorso, se aquele choro é uma tristeza verdadeira, de um arrependimento verdadeiro, né? Só Deus sabe, a gente não sabe. Nós, seres humanos, quando a gente vê alguém chorando, a gente acaba chorando também, né? Mas a gente não sabe, só Deus sabe. Pois bem, vamos lá. Hebreus 12, 17 diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Veja bem só como esse texto aqui ele é claríssimo. Todo judeu, todo hebreu, porque a carta aqui é escrita aos hebreus, né? Todo hebreu sabe que Esaú foi rejeitado. Essa palavra rejeitado é usado por todo judeu. E tem uma coisa, e eles falam até com o judeu ortodoxo, ele fala para aqueles que não são filhos de Jacó, filho de Israel, mas é filho de Esaú, dos Edomitas, falam assim com desdém, com ódio. Inclusive Israel agora está em guerra hoje, justamente contra parte deste povo que tem não só ligações, crenças, mas também, né, tem assim uma mistura miscigenada
entre eles com o povo de Esaú. Então veja só, realmente ficou quase que um ódio entre irmãos aí, e ficou mesmo. Assim como o Senhor falou da descendência de Ismael contra a descendência de Jacó, assim foi a descendência de Ismael contra Isaac, Jacó contra Esaú, sempre assim. O irmão mais velho, rejeitado, Deus escolhe o irmão mais novo e aí eles viram inimigos, né? É assim, sempre foi assim. E parece que vai continuar até o fim, até o Senhor resolver o problema deste mundo, né? Do pecado. Olha, meus irmãos, o que acontece aqui, nesse texto, algo muito interessante, é que o texto diz que depois que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele tentou reaver. Quando que ele tentou reaver? Quando chegou o dia da bênção. E aí, quando ele foi lá para ser abençoado, Isaac já tinha abençoado Jacó, e ele chegou assim, o senhor não tem aí, como que diz, ô velho, você não tem aí uma outra segunda bênção para me dar, não? Era mais ou menos assim a linguagem, uma linguagem desrespeitosa à linguagem de Esaú, cobrando do pai uma segunda bênção. Então diz aqui o texto que ele foi buscar a segunda bênção e foi chorando, né? Porque não se achou lugar de arrependimento. Ele não estava arrependido por ter vendido algo sagrado para atender a algo temporário, para atender a carne, porque estava com fome. Ainda que o buscou diligentemente, ou seja, insistentemente, com lágrimas. Ora, já viu aquele ditado que existe lágrimas de crocodilo, de falsidade, né? Realmente. Existe as lágrimas de Esaú, mas essas lágrimas não eram de um arrependimento profundo, porque se ele tivesse arrependido da besteira que fez, o Senhor teria perdoado. E Esaú, se continuasse no caminho do Senhor, se esforçado e tudo, seria um povo abençoado, uma nação abençoada também, né? Mas não há isso no coração de Esaú. Não tem isso no coração dele, porque ele foi rejeitado. E quando eu digo a palavra rejeitado, por que Esaú foi rejeitado? Porque ele negligenciou, ele não deu relevante importância à bênção que o pai, antes de morrer, dava ao filho, que era algo sagrado. Foi Deus que mandou. Ele não acreditava em Deus, porque se ele acreditasse, ele não tinha feito uma loucura daquela, não. Vendido por um prato de lentilha, né? Então, não havia respeito pelo sagrado, pelo santo, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Saul não tinha esse respeito. Diferentemente de Jacó, que não era o primogênito, mas que desejava muito ter aquela bênção, ao ponto de dar sua própria comida, seu próprio almoço para Esaú. Então, o texto diz aqui que ele foi rejeitado. Porque não deu importância à coisa espiritual, deu importância à coisa física. Aí eu pergunto para os irmãos, se você perguntar hoje para esse cristianismo aí, né, muito preso à letra morta, preso aos costumes, igual a igreja da Idade Média, né? Se você perguntar, eles vão dizer que o próprio povo de Israel, os judeus messiânicos vão dizer, Israel nunca foi rejeitado. Como é que Israel não foi rejeitado? O povo dos judeus lá do Sinédrio, a religião institucionalizada do judaísmo no tempo de Cristo não foi rejeitada? Esaú foi rejeitado por quê? Porque deu prioridade à cultura, à carne, o estômago, à comida, à coisa física, à coisa temporária, contra o sagrado. Aí eu pergunto, o que era mais importante, a bênção da primogenitura ou o próprio primogênito Jesus Cristo que foi rejeitado por eles? Não só rejeitado, perseguido e morto. Como é que Israel não foi rejeitado se Esaú foi rejeitado? Como é que a religião judaica é institucionalizada? Eu não estou falando dos judeus que se converteram a Cristo, não. Estou falando da instituição religiosa, do judaísmo religioso, daqueles cegos fariseus, dos saduceus, doutores da lei, dos escribas, dos sacerdotes poderosos que perseguiram e mataram Cristo.
O romano foi quem deu lá, quem atravessou Cristo com a lança. Mas não foi o romano quem elaborou a morte de Cristo. O romano só estava cumprindo ordem. A morte veio do Sinédrio. Quem traspassou Cristo foi o sumo sacerdote, né? Caifás, que poderia, o maior de todos, o representante dos religiosos, o porta-voz de todos os religiosos, o guia, o pastor deles, foi quem os conduziu a esse crime. Aí eu pergunto aqui, para homens e mulheres espirituais e racionais, será que o judaísmo, a religião institucionalizada dos judeus no tempo de Cristo, não foi rejeitada? Se o texto, claro, diz que Esaú aqui foi rejeitado, porque trocou uma fala, uma promessa dada por Deus de uma bênção espiritual. Foi rejeitada porque não teve fé. Agora imagine você rejeitar a própria promessa. Cristo era a própria promessa, era todo o cumprimento do Antigo Testamento, das cerimônias, dos tipos, tudo se apontava para Cristo. Aí rejeitar Cristo não é ser rejeitado? Esaú, ao rejeitar a bênção da primogenitura que vinha da parte de Deus, ele foi rejeitado porque rejeitou. Agora, os judeus não foram rejeitados, continua sendo uma religião aprovada por Deus, uma religião. Não estou falando de pessoas, porque existem judeus fiéis a Deus, né? Pode existir judeus fiéis a Deus sem ser exatamente um religioso do judaísmo, né? Existe. Como tem cristãos que não servem a Cristo e tem cristão que serve a Cristo, não é mesmo? Então pense muito bem nisso, né? Porque não se achou arrependimento em Saul e não se achou arrependimento naquele que se não acha arrependimento é rejeitado. Não se achou arrependimento no povo do Sinédrio. Ou tem algum verso que diz isso? Vamos continuar aqui, meus amados irmãos. Vamos para a nossa última pergunta dessa lição semanal. Pergunta número 12, que nos traz aqui mais um importante questionamento para nós compreendermos, né, sobre a rebeldia, sobre a obediência, sobre ser um filho, né? A lição fala sobre isso semana, né? Sobre ser um filho que aceita a disciplina e sobre um filho indisciplinado que é rejeitado, no caso aqui de Esaú, que é a figura que nós estamos aqui tratando agora no dia de hoje. Né? Falamos ontem e hoje. Que terrível espírito de rebeldia possuía Esaú, o irmão de Jacó. Gênesis 28, do versículo 6 a 9, diz assim. Aqui os versículos a gente recortou, né, para não ficar muito longo, né, para retirar apenas o que é objetivo. Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Veja aqui, meus irmãos, um claro contraste entre um filho obediente que aceita a disciplina, o conselho dos pais, e um filho dos mesmos pais que é indisciplinado, que não aceita conselho, mas que é rebelde. Ele comete ali, ele toma suas atitudes com base no espírito de rebeldia. Ele passa a transgredir as regras por dolo. Ele faz mesmo para provocar. O texto diz aqui, os pais, né, de Jacó e Esaú, deram um conselho para eles, olha, não tome por mulher as filhas de Canaã, as mulheres aqui de Canaã, que eram descendentes diretos de Ismael.